que alegria, que tempo maravilhoso, depender do nosso Senhor, clamar ao nosso Senhor, dedicar o nosso domingo ao nosso Senhor, isso é maravilhoso. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, a partir do verso 14, nós leremos hoje. Mas antes de nós lermos, gostaria de ter um tempo mais de oração. Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa tarde tão maravilhosa. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. E eu oro para que o Senhor fale conosco nesta tarde, para que nós possamos compreender o tamanho do Seu amor por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo escreve essa carta aos Efésios quando ele está preso em Roma. Ele estava preso numa prisão domiciliar. Logo após a sua última viagem missionária, Paulo foi preso, levado até Roma para ser julgado. Paulo estava preso e na prisão ele escreve algumas cartas, das quais nós chamamos as cartas das prisões, as cartas da prisão. E Efésios é uma dessas cartas, e no capítulo 4, a partir do versículo 14, ele fará uma oração interessante, mas ele começa o texto dizendo, por causa disso. Quando nós lemos na Bíblia uma expressão como essa, por causa disso, significa que ele está continuando um raciocínio que vinha antes. E quando nós lemos o primeiro e o segundo capítulo de Efésios, nós ficamos deslumbrados com a tamanha riqueza do que Deus fez por nós. É uma carta onde Paulo escreve de uma perspectiva da abundância, da quantidade do amor de Deus, do tamanho das suas riquezas, de quão maravilhoso Ele é. Mesmo Paulo estando na prisão, ele declara uma notícia maravilhosa. Lá no capítulo 1, ele começa a sua mensagem dizendo, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você consegue imaginar quão abundante é isso? Jesus te abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Parecem apenas palavras, mas se nós prestarmos atenção no que Paulo está dizendo aqui, a bênção que nós recebemos é grande demais. Porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos de Deus. Olha que notícia maravilhosa. Essa é uma revelação de amor maravilhosa. Vocês foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Não foi a sua mãe que escolheu engravidar de você. Pode até ser que tenha sido planejado. Mas não foi ela que escolheu de verdade. Quem nos escolheu antes da fundação do mundo é o próprio Deus, que nos escolheu antes de tudo para sermos adotados como filhos. Que notícia maravilhosa! E Paulo nos diz que nós somos predestinados para isso, para o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória. E ele revela dizendo que nós temos agora redenção por meio do seu sangue. No capítulo 2, Paulo nos diz que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida com Cristo Jesus, pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou com Ele, nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados. Essa é a revelação que Paulo está nos dando. Nós estávamos mortos por causa do nosso pecado. Morto não fala, morto não anda, morto não pode fazer nada. Se nós estávamos mortos em nossos pecados, não havia nada que nós pudéssemos fazer. Mas a grande revelação de amor é que Ele nos amou tanto e que pela graça nós fomos salvos.
Paulo está tão impactado com essa mensagem, e no capítulo 3 ele continua dizendo que esse foi um grande mistério que Deus nos revelou. Qual era o mistério? A forma como ele redimiu e salvou o mundo todo. Essa mensagem é maravilhosa. E agora no versículo 14 ele começa a sua oração dizendo: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Por essa razão. Qual é a razão que faz com que Paulo se coloque de joelhos e comece uma oração, que é uma oração pela igreja de Éfeso, mas não só para a igreja de Éfeso, mas uma oração para todos nós também, nesta tarde. Uma revelação de amor a nós. O que leva Paulo a cair de joelhos diante de Deus é a história cósmica, é o plano épico do que Deus está fazendo no mundo. Interessante que Paulo está preso, ele está na cadeia, mas quando ele está de joelho, ele considera que a maior razão pela qual ele está diante de Deus não é para pedir a sua libertação, não é para que seus problemas sumam da sua vida, não é para que ele receba algum tipo de bênção, mas a razão pela qual ele se coloca de joelhos diante de Deus é o plano eterno de Deus e o que ele tem feito e a boa notícia do que ele fez. Essa é a razão que leva Paulo a orar. Qual é a razão que leva você a cair de joelhos diante de Deus? Muitos de nós temos uma vida de oração apenas quando nós temos os nossos problemas e as nossas angústias. Queremos que Deus intervenha de forma sobrenatural nas nossas vidas, mas quando nós estamos bem ou o problema é resolvido, nós nos esquecemos do nosso Senhor e Criador. E Paulo diz que quando nós nos lembramos do que Deus fez, essa é a maior razão pela qual nós precisamos estar de joelhos diante de Deus. Por essa razão, eu me ajoelho diante do Pai. Interessante que ele diz que ele se ajoelha diante do Pai. Porque nessa época, isso já era ousado. Antes de Jesus, no Novo Testamento ali, também no Antigo Testamento, não era comum chamar Deus de Pai. Nós não vemos professores e rabinos chamando Deus de Pai. É algo íntimo demais chamar Deus, Criador de todas as coisas, de Pai. Mas Jesus nos revela que Deus é o nosso Pai. E nós podemos chamá-lo de Pai, um Pai amoroso, um Pai confiável, um Pai que está disponível, um Pai que nos ouve, um Pai que nos disciplina e nos corrige com amor, mas nós podemos nos achegar diante do Pai com amor. É por essa razão que Paulo se ajoelha diante do Pai e começa a fazer uma oração pelo povo de Deus ali na igreja de Éfeso, mas eu não tenho dúvida que essa é uma oração para todos nós nessa tarde também. Paulo nos mostra, antes de tudo, não apenas como orar, mas a quem nós oramos, o nosso Deus e Pai. O Pai que recebe o nome, toda a família nos céus e na terra, porque por meio dele, agora todos os povos pertencem a ele. E Paulo agora ora. E é interessante o pedido que o apóstolo Paulo vai fazer nessa oração. Paulo não ora para que ele seja liberto da prisão. Paulo não pede para que a perseguição cesse. Paulo não pede para que os problemas sejam resolvidos. Paulo não pede por essas coisas. Ele entende e considera que há algo mais importante e mais grandioso para ser pedido do que essas coisas. Ele vai pedir nessa oração basicamente por poder. Poder. Mas não é poder para dominar, não é poder para se sobressair sobre outras pessoas, não é poder para se libertar da prisão, não é poder para conquistar os seus sonhos e os seus projetos. Paulo ora por poder. Primeiro, poder para conhecer e acolher a Jesus Cristo, para experimentar. Em segundo lugar, ele vai orar por poder para que nós possamos compreender, entender o tanto que Deus nos ama. Basicamente, o que Paulo está fazendo nessa oração é um pedido para que agora se internalize em nossos corações toda a mensagem que ele disse nos 3 primeiros capítulos. Nos 3 primeiros capítulos de Efésios, Paulo está nos revelando uma grande verdade de amor. Olha o que Deus fez por você. Você estava morto em seu pecado, mas pela graça você foi salvo. Deus te ama tanto que te predestinou e te escolheu antes da fundação do mundo para ser adotado como filho. Isso é maravilhoso. Mas não basta apenas saber dessas verdades, porque nós não somos movimentados pelo que nós sabemos, nós somos movidos pelo aquilo que realmente cativa o nosso coração. Não basta saber,
Paulo agora ora para que nós possamos não apenas saber dessas verdades, mas para que nós possamos experimentar essas verdades. Para que essa boa notícia, essa revelação grandiosa, esse amor tão grande de Deus possa transformar as nossas vidas de fato. Paulo ora para que a gente possa experimentar. Não basta apenas saber, nós precisamos experimentar. E ele ora, em primeiro lugar, por poder. Poder para acolher a Cristo. Olha o que o texto diz a partir do versículo 16. Por isso eu oro para que com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Oro para que com suas gloriosas riquezas, olha a linguagem de abundância que Paulo usa, que o único lugar onde nós podemos encontrar verdadeiras riquezas que satisfazem a nossa vida, não é no nosso trabalho, não é no ouro, na prata, no real, no dólar, no Bitcoin, que as verdadeiras riquezas que satisfazem as nossas almas, são as riquezas gloriosas de Deus, as riquezas dos céus, as riquezas da sua presença, as riquezas do que Deus fez por nós. Nós sempre ouvimos dizer que existe um buraco em nossas vidas, é um buraco em nós, que é do tamanho de Deus. Isso é verdade, Deus nos criou para sermos dependentes dEle, e nós temos buscado preencher a nossa alma, saciar a nossa sede com tantas coisas, em tantos lugares, com tantos ídolos inúteis, mas agora Paulo nos diz que a verdadeira riqueza é a gloriosa riqueza de Deus. A presença de Deus é a coisa mais importante que nós podemos ter em nossas vidas. Lembrando daquela história do paralítico que chegou até Jesus para ser curado, Jesus olha para o paralítico e diz: seus pecados estão perdoados. Logo depois ele o cura, mas Jesus nos mostra que a nossa maior necessidade não é necessariamente a nossa cura, mas a nossa maior necessidade é ter a presença de Deus em nossas vidas. Isso é o que nós mais precisamos. Uma das parábolas que eu mais gosto, é também uma das menores parábolas que Jesus contou, que é a parábola onde ele diz que certa vez havia um homem que estava caminhando por um campo e ele tropeçou num tesouro. Logo em seguida ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Essa história é maravilhosa porque mostra que aquele tesouro que foi encontrado era mais valioso, mais precioso que todas as riquezas que ele ajuntou a vida inteira. A presença de Deus, ter Jesus em nossas vidas, é a maior riqueza que nós podemos ter. Então Paulo ora para que com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, ou seja, não é apenas algo externo, mas é um interior, é o nosso coração transformado. Só o Evangelho tem esse poder de transformar de dentro para fora. Só o Evangelho tem esse poder de transformar os nossos corações. Eu oro para que no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, aí vem o poder. Poder para quê? Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. O primeiro pedido do apóstolo Paulo, e que ele considera a coisa mais importante que ele tem que pedir por nós, é para que Cristo habite em nossos corações. Eu oro para que vocês recebam poder do Espírito, para que Cristo habite dentro de vocês. É interessante porque lá no capítulo 1, no versículo 13, o próprio apóstolo Paulo já disse que quando nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós já recebemos o selo do Espírito Santo. Então, de certa forma, o Espírito Santo já está em todo aquele que crê, já está em todo aquele que recebe a Jesus. Mas há uma diferença aqui nessa palavra habitar. Não significa apenas que Paulo deseja que o Espírito Santo chegue, ou que Jesus chegue até você, mas que ele se estabeleça permanentemente. A oração aqui é para que Jesus Cristo venha habitar plenamente, permanentemente no seu coração, se tornando o centro das suas afeições, das suas decisões, dos seus comportamentos. Esse é o pedido do apóstolo Paulo, para que o Espírito venha com poder, para que Cristo habite em seus corações. E se Jesus vem a habitar em nossos corações, e que notícia maravilhosa. Você já parou para pensar que o Criador dos céus e da terra
o dono do universo, das galáxias, Ele tem desejo de habitar em nossos corações. Ele nos ama tanto que tem desejo de habitar em nós. Mas quando nós clamamos para que Cristo venha habitar em nosso coração, uma renovação espiritual acontece e deve acontecer. Não é receber Jesus como um hóspede, e quando nós quisermos que Ele saia, a gente tira Ele do nosso coração e depois a gente recebe de volta. É diferente quando a gente é hóspede em alguma casa, né? Quando a gente vai ser hóspede na casa de alguém, a gente não muda muita coisa. Na verdade, a gente não muda nada, né? A gente nem tira a roupa das nossas malas, fica lá na mala geralmente. Nós tivemos o privilégio de ir pregar numa conferência em João Pessoa, minha esposa estava comigo, e quando nós chegamos lá em João Pessoa, nós ganhamos um dia a mais em João Pessoa. A igreja nos abençoou para ter um dia de descanso, de folga. Um dos irmãos da igreja, gente, eu quero louvar a Deus, porque como é bom ver que no reino de Deus existem tantas pessoas generosas. E um dos irmãos da igreja chegou, tinha um apartamento na frente do mar, chegou com a chave do apartamento dele e falou, olha, pode passar o dia, pode dormir lá e ficar no nosso apartamento de frente para o mar. Eu falei, cara, glória a Deus, que benção. Nós fomos naquela casa, né, recebemos esse presente, mas quando a gente é hóspede na casa de alguém, a gente não muda nada, a gente fica até com medo de derrubar e quebrar alguma coisa. A gente tem que deixar tudo organizado, tudo bonitinho no jeito para quando for embora. Mas é diferente quando nós nos mudamos para algum lugar e vamos habitar ali permanentemente. Quando a gente se muda permanentemente para algum lugar, aí sim, a gente pinta as paredes, arruma a casa, muda os móveis, organiza o ambiente para que a nossa vida seja melhor ali. Quando nós convidamos a Jesus para habitar em nosso coração, o que Jesus deseja não é ser um hóspede, Jesus deseja ser o dono do seu coração e transformar o ambiente completamente. Quando eu me casei, algumas pessoas me lembram e me conheceram na minha época de solteiro, no meu apartamento. Meu apartamento era um apartamento de solteiro mesmo, gente. Tinha um sofá pequenininho, uma TV grudada na parede sem rack, o roteador ficava no chão, cheio de fio. A minha cortina era um cobertor na janela. Eu tinha uma pia e debaixo da pia tinha um balcão que não chegava nem na pia, tinha pia, um vão de 20 centímetros, aí começava o balcão embaixo. Era assim, não tinha nada, era uma coisa bem simples. E aí eu casei. Graças a Deus. Deus é bom, milagroso. Eu casei. E quando nós nos casamos, como o apartamento, como eu já morava naquele apartamento, e é um apartamento que eu financiei, aí nós decidimos que ela viria morar comigo no apartamento. Quando a Paula chegou, meus irmãos, mudou tudo. Agora aí teve cortina, móvel planejado, tapete, banheiro, box no banheiro, que não tinha nem box no banheiro, a cama nova, mudou tudo completamente. Quando Paulo ora para que Cristo venha habitar em nossos corações, Jesus deseja entrar em seu coração, mas causar mudanças. Ele deseja pintar essas paredes que estão sujas pelo pecado, pelo egoísmo, e substituir por uma tinta brilhante de amor, de luz. Jesus deseja pegar o telhado que já está sujo, manchado pela imoralidade, pelo medo da morte, substituir por esperança. Jesus deseja tirar esse carpete manchado pela imoralidade da sua vida e transformar por um novo, cheio de vida, paz, verdade. Tirar os móveis da idolatria. Ele quer ir naquele quarto oculto e escuro que está trancado e que você não deixa ninguém entrar. Quando Jesus entra em nossos corações, uma renovação acontece completamente. E é por isso que o apóstolo Paulo está orando e pedindo. E essa é minha oração por nós aqui nessa tarde também. Para que Cristo habite em vossos corações. Para que Ele tenha poder de entrar em seu coração. Mas não só isso. Agora Paulo nos mostra um segundo pedido. Paulo ora não apenas para que Cristo habite em nossos corações, mas eu oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede
todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O primeiro pedido é por poder para que Cristo habite. O segundo pedido de Paulo é por poder para entender, para compreender. Compreender o quê? O tanto que Deus te ama. Ele deseja que nesta tarde nós possamos entender, de fato, de verdade, de forma experimental, o tanto que Deus te ama. Oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, Paulo usa aqui duas metáforas, uma da agricultura e outra da engenharia, dizendo primeiramente arraigados, ou seja, enraizados, e raiz geralmente é algo que nós não vemos, a raiz fica oculta aos nossos olhos. Da mesma forma na nossa vida espiritual, se nós desejamos estar enraizados em amor, na presença de Deus, raiz é algo que a gente não vê, que as pessoas não veem. Depende do seu tempo sozinho com Deus. Depende da sua vida de oração, depende da sua vida com a palavra, depende de você e Deus no seu quarto, sozinho, enraizados e alicerçados, que é uma metáfora da engenharia, que o alicerce também é algo que está para baixo do solo, algo que alguém não vê para manter a estrutura. E Paulo diz, olha, vocês precisam estar enraizados e alicerçados em Cristo Jesus. Por quê? Para que vocês possam, juntamente com todos os santos, isso é interessante, Paulo nos mostra que a melhor forma de nós entendermos, compreendermos, experimentarmos o tanto que Deus nos ama é em comunidade, juntamente com todos os santos. E aí eu tenho um alerta para você: você jamais vai entender, conhecer, experimentar o tamanho do amor de Deus por você sozinho. Não dá. Porque o próprio Deus nos revela em amor numa experiência comunitária. Paulo está nos dizendo que é juntamente com todos os santos que nós vamos entender a escala do tamanho do amor de Deus. É quando nós caminhamos em comunidade que Deus revela o seu amor para conosco por meio dos nossos irmãos, que oram por nós, que nos ajudam, que nos acolhem, que nos abraçam, que nos suportam, que nos colocam para cima. É por meio dos nossos irmãos que o amor de Deus acaba se revelando em nossas vidas também. Por isso não dá para ser crente sozinho. Não dá para ser crente vindo num domingo aqui, sentando na igreja e indo embora e não tendo relacionamento com ninguém. Se você não faz parte de um grupo de pessoas da nossa igreja, de um pequeno grupo, se você não faz parte de uma comunidade onde você tem tido relacionamento com as pessoas, a sua experiência de amor de Deus vai ser limitada. Você não vai conseguir compreender e entender o tanto que Deus te ama se você está caminhando sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Por isso Paulo diz, eu oro para que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender. Olha aí, o primeiro pedido do apóstolo Paulo é para que Cristo habite. O segundo pedido do apóstolo Paulo é para que nós possamos compreender. Mas compreender o quê? A escala do amor de Deus, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor de Cristo que excede todo o entendimento. Paulo está usando aqui uma linguagem hiperbólica, ou seja, de exagero. Ele está trazendo uma linguagem de exagero. O amor de Deus é tão grande, ele é tão largo, tão comprido, tão alto, tão profundo, ele é tão imenso, ele é tão enorme, que é impossível de entender. Chega a ser contraditório, porque Paulo está orando para que nós possamos entender o que é incompreensível, o que nem tem como entender. A oração do apóstolo Paulo é para que vocês compreendam o tanto que Deus te ama. Quando Paulo escreveu essa carta, eu não creio que ele estivesse pensando em significados específicos para cada uma dessas palavras da escala: largura, comprimento, altura e profundidade. Paulo simplesmente estava usando um exagero. Mas quando nós lemos o Novo Testamento como um todo, e a Bíblia como um todo, nós podemos sim fazer algumas,
ilustrar esse amor dessa forma, como o próprio Russell Shedd nos mostrou, que foi um pastor importantíssimo no nosso meio batista, John Stott. Nós podemos sim ilustrar cada uma dessas características. Por exemplo, em primeiro lugar, o amor de Deus é largo. Em que sentido o amor de Deus é largo? Ele é tão largo, que ele aceita e recebe a todos. Não existe mais distinção entre judeu ou gentio, grego ou romano, escravo, livre, homem ou mulher. Não há ninguém no planeta Terra que fique fora desse abraço de Deus. E não importa o que você tenha feito, você não vai ficar de fora desse abraço de Deus, que é largo o suficiente para acolher a todos. O amor de Deus é largo, mas não só é largo, como o amor de Deus ele é comprido. E cumprido aqui, nós podemos dizer que o amor de Jesus, ele é duradouro. Ele não tem fim, ele é incondicional. Ele não acaba. Eu não sei se você já passou por alguma experiência de ser abandonado. Ou alguém que jurou amor eterno a você, mas no final das contas você descobriu que esse amor não era eterno. Na verdade, amores humanos geralmente nos decepcionam, faz parte da vida. Nós somos falhos e pecadores. Talvez você já tenha sido abandonado por alguém que prometeu amor eterno, ou até pior, mais grave, talvez você já tenha sido abandonado por um pai, uma mãe, um amor de irmão, de um parente próximo, decepcionado. Você já se decepcionou, você é tão decepcionado com a experiência de ser amado, que você se sente inseguro, que as pessoas sempre vão deixar você, que você não vai ser genuinamente amado novamente. Mas o amor de Jesus, ele é cumprido, no sentido de que ele é eterno, ele não tem fim, ele não nos decepciona, ele nos ama tanto, desde antes de você nascer, desde antes da fundação do mundo, e é um amor que jamais terá fim. Você já teve a experiência de ir num lugar cheio de gente? Eu não sei se você já passou por isso. Como eu gosto muito de ler, e eu gosto de estudar filosofia, eu gosto de pensar nessas coisas, geralmente eu fico filosofando, né? Minha esposa até às vezes me chama a atenção, porque eu estou lá viajando, e ela falando comigo, eu não estou conseguindo, não estou prestando atenção no que ela está falando, eu falo, amor, oi, aí eu volto. Mas teve uma vez que eu estava num ambiente com muita gente, eu fiquei imaginando, gente, é muita gente que existe nesse planeta. São mais de 7 bilhões de pessoas, é muita gente nesse planeta. Será que Deus se importa comigo? Será que Ele ouve a minha oração? Tem tanta coisa mais importante no mundo. Tem uma guerra acontecendo na Ucrânia. Também Israel está em guerra lá. Será que Deus se importa com a minha oração? Mas a palavra de Deus nos revela que o amor de Deus ele é tão comprido e largo que não deixa ninguém de fora. Sim, Ele te ama e Ele se importa com você e com suas orações. E é um amor eterno que é inesgotável, não tem fim. O amor de Jesus é largo, comprido e alto. Alto no sentido de que Ele nos levou às regiões celestiais. Nós fomos exaltados por meio de Cristo Jesus. Ele nos ressuscitou com Cristo Jesus e com Ele nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Mas não só isso, o amor de Jesus ele é profundo. Ele é profundo o suficiente para buscar a pior pessoa, do pior pecado. Não importa quão profundo seja o poço que você esteja, o amor de Jesus é profundo o suficiente para nos resgatar de lá, para nos buscar naquele lugar. O amor de Jesus é tão profundo que Ele mesmo se entregou naquela cruz e experimentou o abandono cósmico, quando Ele mesmo disse, Deus meu, por que me abandonaste? Ele foi ridicularizado naquela cruz, exposto em vergonha, porque o amor de Jesus é profundo o suficiente para alcançar o seu coração, para vir atrás de você. E Paulo está orando para que nós recebamos poder do Espírito Santo, para que a gente entenda, compreenda o tamanho desse amor que é inexplicável. Já percebeu como às vezes a gente passa desapercebido pelo tamanho do amor de Deus? Pela escala desse amor por nós?
É um amor incomparável, um amor incognoscível. E a oração do apóstolo Paulo aqui é para que nós possamos entender, compreender, não mais subestimar a escala do amor de Deus por nós. Desse amor que ultrapassa todo o entendimento. Para quê? E agora Paulo nos diz o propósito de tudo isso. O propósito dessa oração. Toda vez que você estiver lendo a Bíblia, interpretando a Bíblia, preste atenção nessas palavras. Para que, se nós temos o para que aqui, significa que nós chegamos na parte mais importante do argumento. Paulo está expondo todas as suas ideias, os seus argumentos. Agora ele começa a orar pela igreja de Éfeso, ele faz essa oração tão maravilhosa, e agora ele diz para que, ou seja, essa é a razão de tudo, é por esse motivo que eu estou orando, é por isso que eu desejo que vocês conheçam o amor de Deus que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Para que vocês sejam cheios de contentamento, cheios de vida, cheios de significado, cheios de plenitude. Gente, é uma linguagem aqui exagerada. Chega a ser um pleonasmo. Sabe pleonasmo? Subir para cima, descer para baixo. Paulo está dizendo para que vocês sejam cheios de toda a cheiura. Porque é plenitude. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude. É transbordar. É algo tão cheio que a gente não consegue imaginar. Se você vive angustiado na sua vida, só há um lugar onde nós podemos ser completamente satisfeitos, cheios, que é na presença de Deus, quando nós nos encontrarmos com esse amor tão absurdo, que excede todo o entendimento. E aí como que nós podemos então vivenciar isso? Como que nós podemos experimentar esse amor? Paulo vai nos dizer agora, no final do seu texto, que Deus ele é poderoso para ouvir e responder orações, inclusive essa oração que ele está fazendo. Você crê que Deus é poderoso para responder orações? Nem todo mundo aqui acredita, né? Porque foi bem fraquinho. Olha o que Paulo diz a seguir. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Como toda essa verdade, ou na verdade, como toda essa realidade pode ser uma verdade em nossa vida? Porque Ele é capaz, Ele pode fazer. Nós vemos aqui primeiro que Deus ele é poderoso, Ele é capaz, Ele pode fazer o que quiser. Ele não está ocioso, Ele não está distante, Ele não está alheio ao nosso sofrimento e à nossa angústia. Ele não está inativo, Deus não está morto, Ele está vivo e Ele é capaz. Ele tem poder, mas Ele tem poder não apenas de fazer o que Ele quer, mas Ele faz o que Ele quer, mas Ele tem poder para fazer o que pedimos, porque Ele escuta a oração. Deus ouve orações. A palavra de Deus, as Escrituras nos revelam um Deus que é relacional, um Deus que é amoroso, um Deus que está conosco. Ele ouve orações, por isso nós precisamos orar. Ore. Mas Deus não sabe de tudo? Sim, Deus sabe de tudo. Nós é que não sabemos. Por isso que nós precisamos orar. Até para que nós possamos conhecer cada vez mais a Deus. Mas veja, não é apenas isso que o versículo nos diz. Ele é poderoso para fazer aquilo que pedimos, porque Ele escuta orações. Mas Ele é poderoso para fazer não apenas o que pedimos, mas o que pedimos e pensamos. Pensamos. Porque Deus sabe de tudo e realmente os desejos dos nossos corações. E Deus sabe, para além do que a gente pede, o que é melhor para nós. Por isso eu creio do fundo do meu coração, e essa é uma premissa que eu trago para a minha vida, eu creio do fundo do meu coração que Deus sempre responde orações. Você crê nisso? Deus sempre responde orações. Ou Ele responde o que você pede, ou Ele responde o que você pediria caso você soubesse tudo o que Deus sabe. Ou Ele responde o que você pede, ou Ele responde o que você pediria caso você soubesse tudo o que Deus sabe.
porque Ele sabe infinitamente mais do que a gente pensa. E os projetos de Deus é melhor do que os nossos. Deus sempre responde a oração. Pode ser que o pedido dele, pode ser que a resposta que Deus dê nesse momento seja uma resposta que você não goste, que você não queira, mas Ele sabe o que é melhor para nós infinitamente mais. Mas não só isso, Ele é poderoso para fazer o que nós pedimos ou pensamos, mas Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, porque as expectativas de Deus são muito mais altas do que as nossas. Mas não só isso, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinito é infinito, né, gente? Infinito é algo que a gente não consegue nem conceber, nem pensar. Está para além do nosso raciocínio, o infinito. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pensamos, ou pedimos ou pensamos, pelo seu poder. Olha a palavra poder novamente aí. Essa é uma oração por poder. Poder para que Cristo habite. Poder para que nós possamos entender. E esse é um poder que atua em nós, que é capaz de responder orações. E se Deus é poderoso para responder infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, sem dúvidas, Deus é poderoso para responder essa oração que o apóstolo Paulo fez por nós. Para que nós, hoje, possamos receber a Cristo plenamente em nossos corações e compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus, que excede todo o entendimento. Paulo finaliza esse texto com doxologia. Doxologia é uma palavra que significa louvor, com exaltação, com glorificação. E é interessante isso, porque quando nós ouvimos tamanha declaração de amor, a gente pode ficar meio abestado, né? Achando assim, se achando, olha como Deus me ama muito. E a gente pode imaginar que agora nós somos o centro de tudo, né? O centro do universo. Eu sou amado por Deus, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu sou o cara, olha como Deus me ama. E as músicas passam a ser sobre nós, o tanto quanto Deus me ama, é eu. Mas Paulo nos mostra que tudo isso, quanto mais nós sabemos que Deus nos ama, não leva ao nosso louvor, mas nos coloca de joelhos diante do Pai, em louvor a Ele. A Ele seja toda a honra e glória. E é por isso que Paulo finaliza o texto dizendo: a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo e sempre. Amém. A Ele seja o louvor e a glória, por tamanho amor que nos alcançou. Um amor imerecido. Um amor que é maior do que nós podemos imaginar. E se você nunca experimentou esse amor, um amor incompreensível desses, eu creio que Deus é poderoso para responder essa oração. Porque eu faço das palavras de Paulo as minhas palavras. Eu oro para que vocês recebam o poder do Espírito Santo, para que Cristo habite no coração de vocês pela fé, e para que vocês possam, estando arraigados e alicerçados em Cristo Jesus, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade desse amor de Cristo que excede todo entendimento. Amém?